E agora chegou a hora da gente assistir o clipe musical que a nossa equipe de produção preparou para o quadro Viva a Cultura. Que desça sobre nós a tua glória, derrama sobre nós o teu espírito, inflama a tua igreja com fogo, manifesta aqui o teu poder, Senhor. Que desça sobre nós a tua glória, derrama sobre nós o teu espírito, inflama a tua igreja com fogo, manifesta aqui o teu poder, Senhor. Vento impetuoso vem, sopra em nós o teu amor. Vem, Senhor, manda fogo do altar, vem nos consumir, vem com tua Shekinah. Eu quero te adorar, eu quero te louvar, Senhor. Manda fogo do altar, vem nos consumir, vem com tua Shekinah. Eu quero te adorar, eu quero te louvar, Senhor. Que desça sobre nós a tua glória, derrama sobre nós o teu espírito, inflama a tua igreja com fogo, manifesta aqui o teu poder, Senhor. Que desça sobre nós a tua glória, derrama sobre nós o teu espírito, inflama a tua igreja com fogo, manifesta aqui o teu poder, Senhor. Vento impetuoso vem, sopra em nós o teu amor. Vem, Senhor, manda fogo do altar, vem nos consumir, vem com tua Shekinah. Eu quero te adorar, eu quero... E agora vamos assistir a mensagem do arcebispo do Rio, o cardeal Orani João Tempesta, no quadro A Voz do Pastor. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Passadas as grandes celebrações do tempo comum, e logo depois do tempo da Páscoa, Pentecostes, Santíssima Trindade, Corpus Christi, Sagrado Coração de Jesus, passados também os santos juninos que nós celebramos, a igreja continua caminhando na história, dando passos importantes. Tivemos a oportunidade de vivenciar toda a experiência da celebração do Dia do Papa com São Pedro de São Paulo. E agora nós temos tempo comum até o 34º domingo, que é o domingo de Cristo Rei, em que, acompanhados pela palavra e celebrando a Eucaristia, vamos sendo chamados a ouvir o Senhor que fala ao nosso coração. O Senhor vai respondendo algumas perguntas para nós. Esse final de semana, temos uma pergunta que foi feita a Jesus, aliás, duas. Faz uma pergunta, encontra uma resposta e depois, para se justificar, uma outra pergunta. E Jesus responde com uma história, com uma parábola. E, ao mesmo tempo, a palavra de Deus do entorno fala quem é Jesus, né, justamente segundo a leitura, e também lembra que as coisas não estão longe da gente, como lembra a minha leitura. Convido a todos, aqueles que me veem, ouvem ou acessam, para que, ao participar presencialmente da missa dominical, nós experimentemos sempre mais a experiência de buscar o Senhor acima de tudo. Aliás, essa experiência de São Bento, cuja festa celebramos agora dia 11, lembrando bem, se nós buscamos a Deus, caminhamos em comunidade, vamos na obediência ao Senhor,
somos estáveis na nossa vida cristã e, ao mesmo tempo, vamos nos convertendo a cada instante, a cada momento. Nesse 15º domingo tempo comum, caríssimos amigos e irmãos, o Evangelho começa com uma pergunta. O mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Ou seja, já tinha um certo interesse, porém, a pergunta é para colocar Jesus em dificuldade, diz aqui Lucas, no Evangelho. Então, Jesus faz uma outra pergunta, responde perguntando. Ele era mestre da lei, conhecia a Escritura, então Jesus faz com que ele possa buscar na sua memória o texto da Escritura que fala sobre o assunto. A pergunta de Jesus é: o que está escrito na lei? Como você lê? E ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, ele foi buscar no Antigo Testamento a resposta, que já estava lá. E Jesus então respondeu: é isso mesmo, você respondeu corretamente. Faz isto e viverás. Nós encontramos, meus irmãos e irmãs, na Escritura as respostas. É só colocar em prática. O Evangelho é muito claro com relação a isso. Coloque em prática a palavra de Deus no seu dia a dia. E nós sabemos que pela ação do Espírito Santo em nossa vida, o Senhor vai nos dando essa possibilidade de vivenciarmos, colocando em prática a palavra do Senhor. Porém, o mestre da lei tinha uma outra pergunta. Fez a pergunta a Jesus, né? Mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Meus irmãos e irmãs, nós sabemos que na época existiam muitas interpretações. Você deve amar o seu semelhante, mas odiar o seu inimigo. O próximo era apenas aqueles da sua própria etnia, da sua própria religião. Enfim, havia muitas perguntas. Aí Jesus não responde teoricamente, ele responde na prática. Jesus respondeu com uma parábola. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes. Eles arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Um fato que nesse nosso mundo tão violento como nós temos, acontece, infelizmente, muitas vezes. Assaltantes que ferem as pessoas, que levam seus bens, largam na beira do caminho. Acontece nas grandes cidades, nas pequenas cidades. As situações de violência estão por toda parte. Jesus, então, utiliza justamente um fator que existia muito ali, descendo de Jerusalém para Jericó, uma estrada meio deserta, e fala, então, de 3 personagens. Descia um sacerdote, que tinha a questão da prescrição da pureza legal, que não podia chegar perto, senão depois não podia entrar no templo. Desce também um levita, com todas as suas questões também legais, e desce um samaritano. Então, Jesus vai contar esses 3 personagens o que fazem. Então, por acaso, um sacerdote estava descendo, quando viu o homem, seguiu adiante por outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu por outro lado. Mas um samaritano, e nós sabemos da dificuldade entre judeus e samaritanos, que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Ou seja, aparece a palavra sentir compaixão. Compadeceu-se. Viu alguém caído na beira da estrada. Nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que esse é um sinal também do Filho de Deus que vem e tem compaixão da humanidade, se prostra para cuidar e salvar e curar a humanidade ferida. Mas no bom samaritano aparece justamente isso.
Aproximou-se, fez curativos, derramou óleo e vinho, que na época era o que se tratava as feridas, colocou no animal, no seu próprio animal, e levou uma pensão ali perto e cuidou dele. E no dia seguinte, pegou as moedas, pagou o dono da pensão, dizendo: toma conta dele, que eu vou continuar minha viagem. Ao voltar, quando eu voltar, eu pago o que estiver faltando. Então Jesus fez a pergunta. Vocês estão vendo que o evangelho desse domingo tem muitas perguntas, seja justamente do mestre da lei a Jesus e de Jesus, o mestre da lei, Então, depois de contar a parábola do bom samaritano, Jesus faz uma pergunta: na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Porque ele tinha perguntado: quem é o meu próximo? E aí ele respondeu: o próximo é aquele que usou de misericórdia para com ele. E aí Jesus respondeu a mesma coisa que tinha respondido quando ele respondeu bem teoricamente. Quando ele respondeu bem teoricamente, tu respondeste corretamente: faz isto e viverás. Agora, diante da parábola, respondeu também, foi aquele que usou de misericórdia: vai e faze a mesma coisa. Coloque em prática aquilo que você chegou à conclusão, aquilo que a revelação te mostrou. Então, caríssimos amigos e irmãos, nós vemos que a palavra de Deus, nós podemos conhecê-la. E é importante que nós a conheçamos, que nós a leiamos, que nós a aprofundemos, que nós possamos cada vez mais ver realmente o que ela diz para nós hoje. Mas o que o Senhor deseja é que nós a coloquemos em prática. A nova natureza divina que recebemos no batismo e temos a graça do Espírito Santo, é para que nós possamos colocar em prática aquilo que a palavra diz. E nesse aspecto, a leitura primeira nos fala muitas coisas importantes. Fala justamente a leitura do Deuteronômio, a leitura primeira desse 15º domingo. Observa todos os mandamentos e preceitos que estão escritos na lei. Converte-te para o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Ou seja, observa os mandamentos. Coloca em prática. Esse mandamento que eu te dou não é difícil demais, nem está fora do teu alcance, mas está dizendo que essa palavra está bem ao teu alcance, está em tua boca e em teu coração, para que a possas cumprir. Então, volta de novo a palavra que eu dou é para que vocês observem, e não está longe, está bem próximo, na tua boca e em teu coração, para que a possas cumprir. Colocar em prática a palavra de Deus, a palavra do Senhor. E nós podemos ver, meus irmãos e irmãs, que mesmo quando a igreja canoniza alguém intelectual que fez grandes teses, que escreveu grandes tratados, doutores da igreja, ela vai canonizar porque a pessoa viveu o evangelho, colocou em prática a palavra de Deus com os pobres, com os necessitados, com os doentes, enfim, aquilo que é e que faz parte das obras de misericórdia, ou seja, de colocar em prática a palavra do Senhor. Dessa forma, meus irmãos e irmãs, estaremos respondendo àquela primeira pergunta que o mestre da lei fez a Jesus: que eu devo fazer para receber em herança a vida eterna? Sabemos o que diz a lei, o que diz a palavra. Já mostrou realmente o que significa aquilo que a palavra diz. Agora é colocar em prática. Faz isto e viverás, diz a leitura desse final de semana. Ou seja, a palavra está bem ao teu alcance. Por isso, observa todos os mandamentos e preceitos. Colocar em prática. Dessa forma, meus irmãos e irmãs, nós vamos encontrar e testemunhar aquele que é o centro da nossa história, Jesus Cristo, nosso Senhor, que na segunda leitura, na carta de São Paulo aos Colossenses, ele vai realmente apresentar. Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O Deus que ninguém viu, nós vemos em Jesus Cristo, que está junto do Pai, que tudo foi criado
por meio dele, por causa dele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos e dominações, soberanias e poderes, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e todas têm nele a sua consistência. Ele é a cabeça do corpo, isto é, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, de sorte que em tudo ele tem a primazia, porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude, e por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Portanto, meus irmãos e irmãs, palavra de Deus que tem muitas perguntas, muitas respostas, consciência daquilo que nós somos chamados a viver para ter a vida eterna, mas tanto a leitura primeira quanto o Evangelho nos fala que é muito bom conhecer, saber corretamente o que diz a vontade de Deus, mas para que nós possamos colocar em prática e encontrar justamente Jesus Cristo, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Palavra do Senhor para que nós possamos, meus irmãos e irmãs, nesse final de semana, ao participarmos da missa presencial em nossas igrejas, capelas, comunidades, nós sejamos de ouvido aberto, mas, além de compreender a palavra, que o nosso coração esteja assumindo aquilo que a palavra diz, para que o nosso pensamento, nossa boca, nossas mãos, nossos pés, coloquem em prática aquilo que a palavra nos diz, façam com que nós possamos vivenciar cada vez melhor a palavra de Deus em nossa vida. Faze e isto e viverás. Não está longe de você, está bem perto, para que você possa testemunhar Jesus Cristo, a imagem do Deus invisível, o Deus presente pelo mistério da encarnação no meio de nós e hoje ressuscitado, presente em nossa vida e em nossa caminhada. Portanto, que nós, ao participarmos, assim vivenciamos e possamos ver também na vida dos santos e santas, aqueles que colocarem em prática a palavra de Deus e viveram intensamente, com alegria, a vida cristã. É o que o Senhor também deseja de cada um de nós que caminhamos como igreja, e nesses tempos, muitas vezes, tão difíceis e complexos, seja assim o nosso testemunho, a nossa alegria, e que nós tenhamos paz. Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pelas palavras, Dom Orani, e obrigado também a todos vocês que nos acompanharam até aqui. O programa Palavras de Vida de hoje está no fim. Desejo a todos vocês um ótimo domingo. Até semana que vem. Tchau, tchau! Queridos irmãos e irmãs, encerramos o nosso programa Palavras de Vida e vamos iniciar logo em seguida, também da Arquidiocese do Rio de Janeiro, a Santa Missa em sua casa. Convido a você a estar conosco, chamar a sua família e os seus amigos que estão em casa ou no trabalho a rezar conosco a Santa Missa. No Salmo de hoje, 68, humildes vede isto e alegrai-vos. É grande alegria para nós a Santa Missa, domingo, dia do Senhor, na nossa casa. Que Deus te abençoe.